Olá, amados. Estou aqui na Sinagoga Messiânica Beit Mashiach. Fica no Bom Retiro, aqui em São Paulo. Estou aqui com o Roche, que é o Gilberto Branco. E eu vou fazer 3 perguntinhas para ele, para vocês que são meus inscritos, as pessoas que acompanham o canal, saberem um pouco mais sobre esse movimento e a importância dele para o Brasil e, por que não dizer, para o mundo. Amém, amados? Já que é muito importante que os judeus sejam alcançados no sentido de ouvir falar de Cristo, né? Então, Gilberto, prazer estar aqui. Prazer recebê-las. Muito obrigada pela recepção. Nós não agendamos, chegamos aqui, eu e a minha mãe tá ali nos bastidores, do nada, assim, e ele, a filha dele, que tá aqui me ajudando na filmagem, a Priscila, nos receberam super bem. Muito obrigada por essa recepção. E a primeira pergunta que eu tenho é: qual a importância desse movimento messiânico para o Brasil, né? No sentido atual da coisa. O movimento judaico-messiânico, ele começou, vamos dizer, o contemporâneo, porque ele, na verdade, começou no primeiro século, porque todos os primeiros seguidores de Yeshua eram judeus. Então, somente o número de judeus foi superado por gentios só depois, lá para o segundo século, que nós vemos pela história que todos os primeiros seguidores do nosso Messias eram judeus. Só demorou um tempo, só lá no capítulo 9 de Atos é que nós vamos ver os gentios entrando dentro daqueles que creem que Jesus é o Messias. Certo. Então, houve muitas coisas na história, logicamente não teremos tempo hábil para comentarmos sobre isto, mas depois de um tempo os judeus praticamente ficaram restritos a muito poucos que conheciam Jesus no decorrer da história, e a maioria total, em cumprimento de Romanos 11, que os gentios foram alcançados pela misericórdia de Deus, que é a promessa de Deus em Gênesis 12, e isso daí está escrito, principalmente no livro de Lucas, capítulo 21, diz que Jerusalém seria pesada pelos gentios até que se completasse o tempo dos gentios. Então nós vemos que Jerusalém, desde o ano 70, em que os judeus foram expulsos da cidade, o templo destruído. O templo foi destruído e não havia ninguém para administrar a cidade. Os sacerdotes faziam isso, mas foram expulsos. Então, desde esta época, do ano 70 para frente, não havia mais judeus no governo de Jerusalém. Então, Jerusalém será pisada pelos gentios. E assim foi ao longo da história. Então, nós vamos ver primeiro os romanos, depois os muçulmanos, quando expulsaram os romanos, e isso passou de mão em mão, por último, durante os otomanos, os turcos estavam por último, até 1917, quando durante a Primeira Guerra Mundial toda a região do Oriente Médio foi dominada tanto pelos britânicos como pelos franceses, e a região que seria de Israel ficou com os britânicos. Então, a partir de 1917, a população de judeus era ínfima, era insignificante, ainda haviam muitos muçulmanos, mas o governo ainda era, nesse momento, da Inglaterra. E mesmo após 1947, quando a ONU fez a partilha da terra, mesmo quando em 1948 se declarou o Estado de Israel, Jerusalém estava fora. Jerusalém era declarada então cidade internacional. Mas em 1967 houve a unificação da cidade de Jerusalém, e depois de tantos séculos, Jerusalém passou a ter o primeiro prefeito judeu. Isso é um marco histórico e podemos dizer profético, porque Jesus disse isso. Com certeza. Então, a partir desta época, o que podemos ver, além da questão histórica do Estado de Israel, nós vamos observar um crescente aumento de judeus que passaram a crer em Jesus como Messias. A partir dessa época. A partir desta época. Então, aí é importante a gente ressaltar. A partir daí começa a expandir. Então, esse movimento, aí voltamos novamente ao capítulo 11 de Romanos, em que os ramos que foram cortados na oliveira vão ser reenxertados novamente na oliveira original.
E nesse contexto, a partir desta época, os judeus que começaram a chegar para o reconhecimento de Yeshua como Messias, viram a necessidade de se organizarem como sinagogas, mas sinagogas em que toda a cultura judaica é respeitada, e com isso poderiam levar na própria linguagem, na própria cultura judaica, a mensagem de que o Mashiach, o Messias judeu, é para os judeus também. Então, a partir de então, de uma maneira, vamos dizer, crescente, nós estamos vendo realmente um crescimento geométrico em que judeus estão crendo que realmente o Messias já veio, que ele é o Salvador, e no mundo está crescendo. Em Israel temos informação que já são mais de 30 mil seguidores. Isso eu de Yeshua. queria mostrar. Então, em Israel, 30 mil pessoas que a gente tem conhecimento, segundo o Rosh daqui da sinagoga Beit Mashiach. Isso é muito bom. E aqui no Brasil, vocês seriam em São Paulo a maior comunidade messiânica? Seria em São Paulo essa maioria no Brasil? O número de judeus no Brasil é maior aqui em São Paulo. Mas messiânicos. E é muito difícil, nós não temos não temos essa estatística. Não tem esse dado, né? Mas no Brasil ainda nós somos incipientes. Eu acredito que sim, né? Acredito que seja em São Paulo. São poucas congregações messiânicas, vamos dizer, dentro desse molde de alcançar os judeus. Certo. Somos poucos no Brasil. E existem outros movimentos que não podemos classificar exatamente como messiânicos. Certo. Porque não visam o judeu. Existe muito de resgatar raízes, a própria igreja valorizando questões judaicas, mas isso aí não foca o judeu. Sim. Enquanto que o movimento judaico-messiânico visa o judeu. E, obviamente, não é um trabalho fechado. É um trabalho que é aberto para todas as pessoas, como sempre foi. Isso é muito importante. Jesus, né? Muito importante. E esse nome Jesus, ele é aceito ou fica Yeshua? No contexto judaico, a forma judaica do nome do Messias é Yeshua. Certo. Então essa é a forma original do nome dele. Original, né? Por questões gramaticais, teríamos que entrar em linguística, de transliteração do hebraico para o grego originalmente. Seria um erro de tradução, Jesus? Não é tradução, é transliteração. Certo. Então, por regras gramaticais, de uma língua para outra, então o Yeshua, que é a forma hebraica, passou para Jesus do grego. Certo. Do grego para o latim também tem a forma parecida, e depois quando veio para o português... Mas isso tudo, são regras gramaticais que não alteram o significado. Certo. Isso eu queria passar, porque isso gera muita polêmica. Então não altera. Tanto Jesus como Yeshua. São formas corretas de se falar. Amém. Glória a Deus. A terceira pergunta era... Até esqueci. Nem lembro. Era isso, né, com a importância para o Brasil. Eu queria falar dessa tradução que também gera muita polêmica, Jesus. E eu vou colocar aqui uma terceira pergunta que eu não lembro, vou colocar uma nova. Você acha que Jesus tem pressa para que seu povo seja alcançado? Você acha que essa segunda vinda é iminente? Eu não vou nem dizer que Deus tem pressa, porque Ele sabe o tempo certo Ele é o de todas dono as do coisas. tempo, é verdade. Mas com certeza nós estamos vivendo Sim. um momento que demonstra o fim de todas as coisas. Isso é importante. Então, lembrando que o Messias voltará quando se completar o número dos salvos. Sim. Entre os salvos estão judeus. Então, se a igreja quer acelerar, então vamos orar pela salvação dos judeus. Amém. Muito importante. Falou Aleluia. tudo, Gilberto. Tudo. Amém. Temos que orar. Não existe igreja sem o povo judeu. Não adianta a gente ser contra Israel, não adianta. Nós temos que ser pró-Israel, nós temos que amar Israel, porque a salvação vem dos judeus. Jesus disse para aquela mulher samaritana: vocês adoram o que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então vamos estar alertas, vamos pregar. Deus vai nos dar a estratégia, Deus vai nos dar a forma correta, a forma certa de alcançar
mais e mais judeus, mais e mais gentios, para que todos nós possamos viver a plenitude, como disse o profeta Zacarias. Eu acredito que o profeta Zacarias seja o profeta do Velho Testamento mais messiânico, ou você acha que tem outro? O que mais tratou sobre o Messias foi Isaías. Isaías, mais do que Zacarias. Mas detalhou. Detalhista. Mas nós temos que levar em consideração cada mensagem que falava, né? Então, desde o próprio Moisés. Então, já vinha anunciando ali, né? Então, na realidade, nós temos que pegar todas as informações. Certo. Então, uma coisa que a igreja não pode nunca desprezar, lembrando que está lá em Gênesis 12:3. Certo, fala um pouco mais alto isso, que é importante. Está escrito: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa palavra foi incondicional, dada por parte de Deus para Abraão, e a igreja precisa entender que ela não pode ficar no lado da maldição. Sim, porque amaldiçoar os judeus, amaldiçoar Israel, é ficar no lado contrário à vontade de Deus. Sim. Agora, qual a melhor maneira que a igreja tem para abençoar os judeus? Não existe maneira mais importante do que cada cristão interceder, orar a Deus dizendo que Deus salve os judeus, que eles reconheçam que Jesus é o Messias, que eles sejam salvos, se arrependam dos seus pecados, para que a igreja seja formada tanto por gentios como por judeus. Esse é o povo de Deus, esses são os filhos de Deus. Amém, já estou até chorando, gente. Amém. Não pode falar disso comigo, porque realmente Israel é o dodói assim, do meu coração. Eu amo demais essa terra, Amém. a cultura e obrigada. Todarabá. Muito obrigada por essas palavras. E a gente vem aqui assistir um culto no sábado. A Priscila já liberou algumas filmagens de celular. Vou tentar. Ela louva. Eu quero muito filmar ela louvando, nem que seja uns 20 segundinhos. E é isso, amados. Vamos amar Israel. Amém. Vamos anunciar que a salvação vem dos judeus. Amém. Aleluia.